Filhos da pauta, FDP, filhos da pauta. Quero chamar aqui o nosso FDP VIP de hoje, meu amigo querido, um dos maiores jornalistas do Brasil, Paulo Vinícius começa me chamando de FDP de Coelho. cara, pô, Bob. Filho da- Domênico. Filho da pauta. Você é Domênico. Você é Bob Domênico. Guilherme CJ, o que é FDP? Logo eu. Somos todos Você filhos da agora pauta, é um velho. FDP VIP PVC. Você é oficialmente um FDP. PVC, que bom que você está aqui com a gente, é bom demais conversar com você, saudades do amigo. Eu queria, Saudade, de Bob. cara, a gente que você prestasse atenção, tenho certeza que você já ouviu, mas mais uma vez a gente vai colocar a declaração do Hulk e vamos tentar aqui entender um pouquinho melhor as entrelinhas, né, do que foi dito pelo atacante do Atlético. Roda aí, Vini. Falta de maturidade. Acho que ninguém aqui é criança, ninguém é moleque. Todo mundo sabe que quando não está correndo bem, quando os resultados não vêm, tem que ser mais maduro. Então, às vezes, quando está ganhando bem 1-0 é goleada. Tem que manter o resultado, não pode tomar gol besta. Quando eu falo tomar gol besta, isso não é culpando nossos defensores, porque a defesa começa no ataque, então começa de eu que estou ali na frente, ou o Kardec, ou o Sacha, independente de quem está jogando ali na frente, começa da gente ali a defesa. Então a gente tem que ser mais maduro, tem que aprender, entendeu? O nosso treinador trabalha no nosso time, fala o que a gente precisa fazer para poder. Muito bem, aí as declarações do atacante do Atlético. E, PVC, eu queria perguntar para você primeiro, como é que você ouviu isso? O que você leu dessas declarações? Eu não gosto, porque assim, se é o Natan que perdeu a bola na frente, é um time. Você não vai entregar o cara, né, de bandeja. Até porque dos últimos 5 jogos, 6 jogos, antes de fazer contra o Palmeiras, teve 5 jogos, o que fez 2 gols. O Atlético fez 2 gols que o Hulk não marcou. O Hulk não marcou e o Atlético fez 2 gols. Agora, eu acho que tem uma pergunta pro Guilherme e pro Domênico mesmo, que ficou na cara do gol pra gente, que é: qual foi ali no Atlético do Cruzeiro que o Domênico viu, que o Guilherme viu, que o bicho pegou mais por uma declaração desse tipo? Eu se fosse o zagueiro, não estaria feliz com a declaração, mano. Você pode engolir em seco e vambora. Tem um jogo mais importante na quarta-feira. Mas é um time. Olha, PVC, eu acho que o espírito de corpo tomou conta do jogador, do atleta profissional de futebol. Eu, felizmente, peguei uma época, ali 2002, 2003, o Atlético tinha NEM, tinha Cicinho, tinha uma turma que, pô, cara, o bicho pegava dentro do vestiário. Por que você não marcou seu FDP? Eu tô correndo pra você. E, porra, o nego juntava o outro no armário e botava a mão pegava pelo pescoço. Não que você tenha que... clima, hein? Não, cara, mas sabe o que é? Esse é o clima do vestiário. Uhum. Eu vi treinador e jogador quase cair na porrada várias vezes. Eu não tô dizendo que você tenha que incentivar esse tipo de violência dentro do vestiário. Só que tá todo mundo muito cheio de melindre. Eu não posso cobrar o Bob porque o Bob vai ficar chateado comigo, porque eu vou expor o Bob, porque... Não, ele não citou o nome de ninguém. Ele disse, eu faço parte do problema de marcação, que começa lá na frente e termina lá atrás. Eu tenho que resolver lá na frente, tem quem tenha que resolver lá atrás. Cara, assim, nos dias de hoje, uma declaração dessa vira isso que virou. Mas eu não vejo motivo pra... meu Deus, ele expôs o grupo, ele expôs o elenco... Sabe, eu já vi coisa muito pior, mas muito pior. Então eu acho assim, ele deu o recado, né? Alguém pode questionar, ele podia ter resolvido isso lá dentro do vestiário. Poderia, mas ele resolveu falar. Qual foi a pior que você viu? Qual foi a pior que você viu? Cara, eu vi, por exemplo, o Luxemburgo quase sair na mão em Ipatinga com aquele goleiro que era do Santos e veio jogar no Atlético, PVC, me ajuda aí. Fábio Costa. Fábio Costa. Sabe, eu vi dentro do vestiário o jogador entrando, a gente estava ganhando o jogo de 3-0, a gente tomou um gol, ganhamos o jogo de 3-1, o Fábio Costa entrou dentro do vestiário puto com a defesa, porque não queria ter tomado aquele gol, etc e tal, o Luxemburgo falou, peraí, ganhamos o jogo, não, peraí, nada, não sei o quê, e o bicho pegou, sabe, e isso ficou lá dentro do vestiário. Naquela época, as coisas elas eram mais tratadas assim no tete a tete ali, pô, você não tá correndo, você não tá marcando. O Éder conta histórias
pra gente, que ele virava pro Edgar, pra uma turma que tava subindo e falava assim, tem que correr, Juvenil FDP, tem que correr, Juvenil FDP. E o cara corria. Tudo bem, futebol mudou, sabe? E os jogadores, eles se protegem muito, mas eu não vi nada demais na declaração do Hulk, sinceramente não vi. Ô, Guilherme, tem uma história clássica, não sei, você pode apontar os personagens se você quiser ou não, de uma reunião, né, entre jogadores e dirigentes e tal, que a rapaziada levantou e quis partir para cima. O Bob, primeiro assim, falando sobre o caso específico do Hulk, o jogador basicamente ele dá entrevista em 2 momentos, na beira do campo ou entrevista coletiva. Nas coletivas, o jogador tem uma tendência a ser mais racional e mais emocional quando ele está no campo. Por que mais racional na coletiva? Porque antes dele ir para a sala de imprensa, normalmente a assessoria conversa com o atleta, faz ali uma sabatina, passa para ele as possíveis perguntas que serão feitas, estuda as prováveis respostas e ajuda, olha, não vai por esse caminho, que você vai arrumar confusão, você vai arrumar polêmica, ok? Você dá uma preparada no jogador. E ele está de cabeça fria. Na saída do campo, não. O atleta está na adrenalina. Ainda mais no caso do Atlético, tomaram um gol no último minuto do jogo, quando o Atlético estava pressionando em busca da vitória, acabou levando o terceiro, né? Então esse tem um componente emocional muito forte. O que o Hulk falou ali, talvez 10 minutos depois, na saída do vestiário, ele já mudasse o discurso dele. Sobre o episódio, em 2013, nós tivemos um problema lá no Cruzeiro, que não foi de dentro das 4 linhas. Foi num retorno da delegação de Porto Alegre. Um grupo resolveu voltar antes da delegação, comprou passagem e retornou na véspera para BH. E aí, quando nós chegamos em Belo Horizonte, o Alexandre Matos reuniu alguns líderes na sala, reuniu todos aqueles atletas que haviam antecipado a viagem. E nesse momento houve uma discussão forte dentro da sala. Isso já foi comentado algumas vezes na imprensa. O próprio Alexandre Matos já falou sobre isso. O Tinga já comentou sobre isso. Me parece que o Sobs há pouco tempo também falou sobre isso. E teve um determinado momento em que o Borges e o Fábio ficaram numa discussão mais acalorada. E aí chegou a turma do Deixa Disso e se separou. Naquele momento, quando nós saímos da sala, o Tinga virou para a diretoria e para a comissão técnica, o Marcelo Oliveira era o treinador, e falou: nós acabamos de ganhar o campeonato nesse momento, porque esse episódio aqui vai servir para unir o grupo. Então as diferenças que existiam aqui dentro foram resolvidas nessa sala. Então daqui para frente esse grupo vai ser muito mais forte. No final do ano o Cruzeiro foi campeão brasileiro e no ano seguinte foi bicampeão. E tudo talvez tenha começado numa discussão dentro de uma sala que reunia ali 12, 13 pessoas. Discussão feia, não foi declaraçãozinha não. Nós estamos falando de um momento de muita tensão. O Domênico disse de quase sair no tapa. Isso acontece em qualquer área profissional. Então, quando acontece no futebol, aí querem transformar isso num escândalo, num grande episódio, que o grupo está rachado, que o grupo está isso, Guilherme, o grupo está aquilo. Oi, PVC. Eu não lembro de ter quase saído no tapa, nem de ninguém quase sair no tapa em redação, não. Ah, eu conheço alguns casos de redação. Conheço. Eu não. Eu conheço casos de gente que atirou máquina de escrever em outro cara. Mas de chefe que hoje dava assédio moral. Eita. Né? Porque mudou o cenário. Mas assim, de colega com colega eu não tenho, não. Talvez João Saldanha lá no passado, Raimundo. Agora, como é que você acha, o PVC, que o Cuca pode tratar essa situação e pode utilizar esse tipo de situação para virar o ânimo do time para um jogo tão difícil quanto será o jogo contra o Palmeiras? Eu acho que assim, o Hulk é uma liderança em relação ao Natan. Eu não tenho muita dúvida disso. O Natan tem o pecado do ano passado, né? O Natan não tem muita moral para virar e falar assim: o que você está falando de mim? Se for esse o caso. Mas eu acho que o Cuca tem que achar o que está acontecendo com a equipe, porque a gente está olhando e pensando, perguntando se fisicamente o time está pior para ter a intensidade que o Cuca exigia e conseguia no ano passado. Se a comissão técnica do Turco deixou o time com um pouco menos de competitividade, ou se não passa por aí.
É verdade, quando o Cuca chegou em 2011, ele teve 6 derrotas seguidas, e nas primeiras 3 derrotas consecutivas, ele tomou 8 gols, que é exatamente o número de gols que tomou nesses 3 primeiros jogos dele, né? Tomou 3-0 do Inter, 2-2 com o Palmeiras e 3-2 do Atlético Paranaense, tomou 8 gols, como tomou em 2011. Daquela vez, demorou 6 jogos para começar a ganhar. E dessa vez não dá tempo. Quando o Cuca foi contratado, na sexta-feira, 22 de julho, dentro da direção do Atlético, o que se dizia era, apesar da Libertadores ser um torneio que o Atlético sonha, quer ganhar, o que se dizia era que o campeonato mais à mão, mais próximo, era o brasileiro. E o Atlético estava 4 pontos abaixo do Palmeiras. Agora está 13. Então mudou. Ou o Atlético ganha a Libertadores, ou o Atlético não vai ter um título do primeiro escalão nesse ano. E tem que. O PVC, o CJ que tá falando, na verdade, aqui é o encontro das consoantes, né? CJ com PVC, isso aí é muito consoante para falar. É muito consoante. Mas eu tava vendo. FDP também. Eu tava lendo, aliás, leio sempre o blog do PVC. Na semana passada, você trazendo os números de que Abel, por mais inteligente e competente que é, ainda não venceu o Atlético. Tem a vitória para cima do Cuca, mas não tem vitórias em cima do Atlético. E pegando uma carona nessa sua resposta para o Bob, eu estava conversando com o Domênico aqui antes de entrar no ar, falava que se o Atlético ficar fora de um G4, para mim é um grande vexame, é um grande fracasso o ano de 2022, ficar fora do G4. Porque ser eliminado por um Palmeiras e por um Flamengo, para mim são times que competem. E de igualdade em que nós colocávamos aqui no começo do ano como favoritos para ganhar Libertadores, Copa do Brasil. Então, assim, ruim e desastroso é ser eliminado pelo Afogados, não pelo Flamengo ou pelo Palmeiras, mas ficar fora de um G4. E aí, por todo o seu estudo, por todo o seu conhecimento e por esses números que, apesar de não entrarem em campo, mas fazem parte de uma análise, você acha que o Atlético... Você falou que não tem tempo, né, nessa sua resposta, não dá tempo do Cuca. Você acha que o Atlético é capaz de, mesmo jogando fora de casa, trazer uma classificação mais pela qualidade técnica individual, ou o trabalho do Cuca dá tempo de encaixar? Boa noite. É um jogo só, é isso aí, você falou, o Palmeiras não ganhou do Atlético. É engraçado que o Abel sentou-se no Allianz Parque a primeira vez para assistir Palmeiras e Atlético, e era o Cebola, o Andrei Lopes, que estava na beira do campo. O Palmeiras atropelou o Atlético, fez 3-0, e depois são 6 jogos com o Abel no banco de reservas contra o Atlético, não ganhou nenhum, né? Empatou 4 e perdeu 2. Eu acho que dá. Ele pode montar um time. A pergunta é se tem tempo, se ele tiver de fato, se for o caso, de ter uma questão física para resolver. Se a questão é ambiente, emocional, tática. Taticamente, o Atlético fez um grande jogo contra o Palmeiras semana passada. O Atlético foi melhor do que o Palmeiras na semana passada. Até o momento em que o Cuca atrasou a marcação, e aí nos deixou a pergunta: será que ele atrasou o time porque ele já não tinha perna para jogar de outro jeito? Eu ouvi essa pergunta. Eu acho até que não, porque o Cuca, no ano passado também, quando fazia 2-0, trazia o time um pouquinho para trás para jogar em velocidade. E na coletiva, o Cuca disse: a gente tinha 2 maneiras depois de fazer 2-0. Uma era trabalhar com a bola no pé e outra atrasar a marcação e jogar em velocidade, que foi o que nós tentamos fazer. Então pode não ser questão da perna. Eu acho que o Palmeiras vai começar ele afogando o Atlético no campo de defesa, ou pelo menos tentando fazer isso pelo ambiente da torcida. O Palmeiras vai tentar repetir o que fez contra o São Paulo na final do Campeonato Paulista. Não sei se vai conseguir. Vexame é que a gente está pensando muito que Palmeiras, Flamengo e Atlético vão ganhar tudo. E o futebol desse ano está mostrando pra gente que não vai ser bem assim. Sim. Embora o Palmeiras possa ser campeão brasileiro, embora o Flamengo possa ser campeão da Libertadores, o equilíbrio do Brasileirão está mostrando que não é bem assim. Vexame é quando o Atlético perde para Afogados, né, como você disse, e principalmente quando o Náutico perde para Afogados. O Náutico perder para Afogados é uma antítese. Boa! No bloco anterior, belíssimo trabalho que ele tem feito no Palmeiras e mesmo assim questionado, né? Me lembro no começo do ano, muito questionado, o torcedor do Palmeiras criticava muito, pressionava, só que aí teve a sequência do trabalho. Eu queria que você falasse sobre esses treinadores. A gente vive um misto no Brasil de treinadores gringos, uns que vêm, fazem sucesso, outros não,
Os treinadores da velha guarda, outrora chamados de ultrapassados, vêm aí fazendo o Felipão um baita trabalho no Atlético Paranaense, o Mano Menezes também. Como é que o PVC vê isso tudo, vê esse movimento de técnicos estrangeiros, de bons treinadores, os antigos ainda fazendo sucesso, e uma renovação brasileira não com tanta velocidade assim? Eu acho que está provado que quem entende futebol nesse país não somos nós, né? Ponto final. Só nós. Apenas nós. Porque assim, eu ia brincar com a letra da música do Eurythmics, Son of them want to use you, yeah. Son of them want to get used by you. É isso aí. Mas não deu liga. Assim, a questão central é que a gente só contrata por repercussão, e esse é o grande problema. E no fundo, a gente está sempre procurando o erro do cara que está tentando trabalhar. E você fala assim, o Cuca está fazendo um mau trabalho no Atlético. São 3 jogos. Como é que tem mau trabalho? Não tem trabalho ainda. E o Abel tem um bom trabalho. O Abel tem quase 150 jogos. Está fazendo 150 jogos agora, em 1 ano e 9 meses. Aí é um trabalho. Mas você acha que um ano é um trabalho. Você acha que SAF vai melhorar alguma coisa disso? Eu acho que pode melhorar, mas assim, a SAF tem uma coisa também de como você consegue criar o sentido de realismo na torcida. Por exemplo, o Botafogo sofre muito com isso. O Botafogo criou na sua torcida uma ideia de que agora vai ganhar tudo, e é evidente que não vai ganhar tudo. Olha só, se o América vira SAF, se o Vasco é SAF, se o Cruzeiro virou SAF, se o Bahia vai fazer parceria com o Grupo City, o Botafogo já é SAF, vai ter 5 campeões brasileiros no mesmo ano só? Não vai, né? Então nós já temos aqui 4 perdedores. E você vai ter que ter um sentido de entendimento. Eu sempre quis que meus filhos gostassem de futebol na vida, e felizmente eles gostam, porque o futebol ensina a ganhar e a perder, e você não faz outra coisa na vida. Só que a gente está achando que no futebol você só ganha. E não vai ser assim. Eu acho que a gente precisa ter um olhar um pouco mais realista, que a Europa ainda tem. As pessoas dizem assim, agora aqui na Europa os clubes são de donos, muda muito mais técnico. Mentira! Em 93, 94 temporada, foram 10 mudanças de técnico na Premier League, e na temporada passada foram 9. E na temporada retrasada foram 4. Então tem subidas e descidas. O problema é que no Brasil a gente toca 28, 26, 25, 22. Esse que é o problema. Agora, eu acho que qualidade não tem nacionalidade. O Abel faz um grande trabalho, o Cuca fez um trabalho brilhante no ano passado que ele pôde trabalhar. A questão é que você conseguir escolher certo, escolher pela sintonia de elenco e treinador e filosofia do treinador, e não porque é o técnico que vai fazer mais barulho no mercado, porque na sequência, se der errado, já vai fazer mais barulho e demitir, e você vai ficar nesse círculo vicioso. PVC, mudando um pouquinho de assunto, você fez sua carreira praticamente toda em São Paulo e hoje você fica aí dividido entre São Paulo e Rio, me parece que até pouco tempo, ou atualmente, mais Rio do que São Paulo. Fala um pouquinho dessa mudança assim, de cultura, de um cara que nasceu em São Paulo, morou em São Paulo, fez a carreira em São Paulo e de repente cai no Rio de Janeiro. Neste momento eu estou em São Paulo, estou na minha casa em São Paulo, que você conhece, já esteve aqui, né, Domênico? Tive o prazer de tomar uma cerveja gelada com você aí. Aqui na minha varanda. Como esses caras bebem aqui? Os caras só falam em bebida e comida aqui, PVC. Pô, o tempo todo, velho. PVC toma uma também, viu? Você toca a guitarra e toma cerveja. Assim, eu acho que faz bem você ter o olhar nacional. Uma coisa que eu acho que me ajuda mais do que ter vivido no Rio esses últimos anos, eu estou passando mais tempo no Rio do que em São Paulo, que é a minha casa. É legal você ter essa capacidade de sair na rua e ouvir alguém falar com você sobre o time dele. Você percebe, você cheira a rua faz bem para o jornalista, no sentido de ouvir as pessoas. A gente está num momento em que muitos jovens jornalistas estão achando que jornalista é para falar e jornalista é para ouvir, porque se ele não ouvir, a gente não tem uma história para contar.
Então, ouvir as ruas do Rio de Janeiro me faz muito bem. Mas eu não posso deixar de ouvir as ruas de São Paulo, de Minas. Desse ponto de vista, eu gosto muito de ter tido uma formação de revista em placar. Eu praticamente comecei minha carreira no placar, e eu li placar dos 10 aos 21 anos e trabalhei em placar dos 21 aos 27. E isso fazia você tentar olhar, mesmo que você não estivesse ouvindo, você olhar e tentar cheirar o que estava acontecendo com os grandes clubes em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em Salvador, no Recife, no Rio, em São Paulo. Tentar ter um olhar mais nacional. Claro que você não vai perceber tudo o que acontece. Você não percebe nem com o seu próprio clube. O PVC, eu convidava aqui no início do programa o pessoal a ler a coluna que eu escrevo para o Estado de Minas. Hoje eu estou fazendo uma reflexão. Eu acho que a gente precisa começar a olhar os atletas de uma forma um pouco mais completa. A gente tem uma tendência a achar que os atletas de alto rendimento são máquinas infalíveis. E a gente julga o trabalho deles e julga a performance deles como se nada pudesse interferir. Eu queria saber o que você pensa a respeito disso. Se você acha que a gente deveria ter um olhar um pouco mais... É uma palavra idiota, mas que funciona nesse caso, um pouco mais holístico, assim. Ter uma visão mais completa do que é um atleta, seja de futebol, de qualquer outra modalidade. Quer dizer, ele é um ser humano com outras influências que podem afetar a sua performance. E nem sempre a gente consegue, ou a gente tem paciência. A gente, que eu digo, imprensa, torcedores, a gente tem paciência para tentar ver esse outro ponto. O que você acha? Eu acho que você está certo, e eu acho que isso bate um pouco com o que a gente estava falando agora há pouco da paciência com o trabalho dos técnicos. Ninguém trabalha bem todo dia. Eu não trabalho bem todo dia, você não trabalha bem todo dia. Tem um dia que você acorda que não está legal. Tem um dia que você acorda que está legal, mas as coisas não funcionam do jeito que você queria. Então, às vezes você pegar uma bola que o Dudu perdeu, na bola que o Scarpa deu para ele no finalzinho do jogo, 37 no Mineirão, de Atlético e Palmeiras, você vai dizer assim, pô, mas como é que perde um gol desse? Mas você não vai perceber que o corpo dele estava torto, que pode ter esbarrado no gramado, que pode ter o escorregão do Mariano desconcentrado, tem uma série de fatores. É claro que você vai cobrar do atleta que ganha 100, 120, 150 mil reais por mês, às vezes muito mais que isso, que ele tente jogar em alto nível todas as vezes que ele está em campo. Mas ninguém vai jogar no seu mais alto nível todo dia. Não tem como fazer isso. Nenhum médico, nenhum engenheiro, nenhum jornalista, nenhum técnico de futebol, nenhum craque faz isso todo dia. Nem o Messi fez isso todos os dias. PVC, você é um dos jornalistas que mais estudam futebol, estuda times, estuda seleção, você estuda tudo. E nós estamos em ano de Copa do Mundo. Quem que você diria que está no caminho certo para ser campeão esse ano lá no Catar? Guilherme, assim, eu acho que o que está acontecendo muito, que me ajuda muito nesse aspecto de estudar, é que eu gosto muito do que eu faço, né? Então acaba não sendo trabalho, muitas vezes. Você está olhando coisas, lendo coisas, pensando em coisas, aí você vai tentar descobrir uma coisa que você pensou. Mas eu acho que assim, o que está acontecendo no futebol mundial é que o conhecimento se espalhou muito rápido. Eu adoro dizer que a única coisa do mundo que aumenta quando se divide é conhecimento. Então, quando você tem o craque do Manchester City, é belga, o craque do Bayern de Munique, que agora está no Barcelona, é polonês, e o craque do Liverpool, que agora está no Bayern, é senegalês, e o craque do Liverpool é egípcio, você vê como esse conhecimento dividido se espalhou. E, então, por isso você tem, acho que 9 seleções que podem ganhar a Copa do Mundo. Eu acho que a Alemanha vai chegar muito forte. A Alemanha metendo 5-2 na Itália deu uma demonstração de força. É verdade que desde que o Flick assumiu a seleção da Alemanha, a Alemanha voltou a jogar muito bem, mas empatou com a Holanda. Eu acho que a Holanda, que fez uma Eurocopa muito ruim e que trocou de técnico 4 vezes nos últimos 6 anos, com o Van Gaal no retorno, não perdeu ainda. São 13 jogos, 9 vitórias e 4 empates. Então a Holanda pode ser uma surpresa, tem bons jogadores para isso, tem Gravenberch, que agora está no Bayern, tem mesmo Memphis Depay, que não é um jogador fora de série, mas é um jogador que sabe fazer gol.
Eu acho que a Bélgica pode, acho que Portugal, no caso do Cristiano Ronaldo, mas com o Bernardo Silva, com o Bruno Fernandes, pode. Não é favorito, mas pode. A Inglaterra virou um polo de conhecimento do futebol mundial, pode. E acho que a Alemanha, a França, Brasil e a Argentina podem. A França não ganhou nenhum jogo dessa última data FIFA, em 4 jogos empatou e perdeu da Croácia, fez uma data FIFA muito ruim, mas é um time que vai jogar com o Mbappé, com Benzema, que o Pogba vai se esforçar para jogar. E a Alemanha metendo 5-2 na Itália, campeã da Europa, ela falou assim, não esquece de mim, hein, que ela vai chegar forte. PVC, pô, cara, você não sabe como é bom falar com você, meu amigo. Tô realmente com saudades das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Que bom que você tá aqui e participou com a gente no FDP. Você é oficialmente um filho da pauta neste instante. Da pauta eu sou. Sempre. Somos todos filhos da pauta. Notícias importantes, fontes e opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto tá em alta, ele tá no FDP. Filhos da pauta, FDP. Filhos da pauta.